Capítulo 13. Agora examinamos o que Jesus nos ensina sobre pessoas que cometem pecados graves, como o divórcio. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25, há um ensinamento que ilumina e lança luz sobre todos aqueles que cometeram pecados graves, como o adultério cometido pelo rei Davi, o divórcio, segundas uniões, etc. Tirei inspiração de uma homilia pregada pelo padre Luigi Maria Epicoco, sacerdote na Catedral de Nossa Senhora de Loreto, na Itália, para refletir sobre esse assunto. Portanto, examinamos cuidadosamente a parábola do bom samaritano e vemos se nesta parábola encontramos as respostas que todos os divorciados e aqueles em segundas uniões estão buscando. A história começa com um perito na lei, um fariseu, que se aproxima de Jesus para testá-lo e pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Em vez de responder diretamente, Jesus pergunta ao homem qual é a sua compreensão da lei. O homem responde citando o mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma, força e mente, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus confirma que o que a pessoa acabou de dizer corresponde à salvação da alma de cada pessoa. Mas o fariseu, insatisfeito porque queria colocar Jesus em apuros, faz outra pergunta. E pergunta: então, quem é o meu próximo, na sua opinião? Foi quando Jesus começou a contar a parábola do bom samaritano. Agora, descrevo a parábola em pequenos trechos e a examinamos. Começamos. Um homem desce de Jerusalém para Jericó e, ao longo do caminho, é atacado por ladrões, onde foi roubado, surrado e deixado à beira da morte. Vamos analisar este primeiro trecho. A primeira descrição é a da estrada que vai de Jerusalém a Jericó. Dado que este exemplo de Jesus não é apenas uma história, mas, como sempre, é destinado a facilitar nossa compreensão de sua vontade, podemos comparar o início do caminho para esta estrada perigosa que vai de Jerusalém à Cidade Santa, assim como o caminho de cada um de nós quando estamos na graça de Deus, com a estrada que percorremos na vida, onde sabemos que há perigos a evitar. Também podemos notar que Jesus, de propósito, não fornece nenhuma informação sobre quem é o homem atacado pelos assaltantes. De fato, mais adiante, vemos que essa estrada é percorrida por sacerdotes, levitas e samaritanos, o que significa que esse homem poderia ser qualquer um deles. Todos eles estão cientes de que a estrada é perigosa e, portanto, devem ter cuidado para não serem roubados. Com isso, Jesus queria dizer que durante o percurso de nossa vida terrena, todos nós sabemos que o diabo cria armadilhas. Também nós, assim como aqueles que partem de Jerusalém em direção a Jericó e que estão na graça de Deus, algumas vezes caem nas armadilhas do diabo, que neste caso são os salteadores que atacam a pessoa descrita. A pessoa atacada, roubada e espancada quase até a morte, como vimos antes, não tem sua identidade especificada por Jesus, o que significa que poderia ser um samaritano, um sacerdote, um levita, ou seja, qualquer um de nós que percorre o caminho de nossa vida. Certamente, os salteadores, ou o diabo em nosso caso, atacarão a pessoa mais vulnerável naquele momento. Às vezes, esse ataque pode ser tão violento que deixa a pessoa, em nosso caso, espiritualmente moribunda e necessitando de ajuda. Continua. Um sacerdote passa por ali, vê-o e afasta-se, evitando ajudá-lo. Um levita faz o mesmo. Vamos agora examinar esses dois personagens. O sacerdote vê esse homem em grande dificuldade, sangrando e, portanto, considerado impuro para a época. Ele decide obedecer às leis vigentes. Ele acredita que, mesmo querendo, não pode ajudá-lo e segue em frente em seu caminho. Neste caso, Jesus atribui à figura do sacerdote a observância das leis vigentes, inclusive as ditadas por Deus para governar o comportamento de todas as pessoas em geral. No entanto, essas leis não são válidas de acordo com essa nova atualização de nosso Senhor Jesus Cristo, detalhada para casos específicos, onde a compaixão e a misericórdia, como naquela época foram concedidas ao rei Davi, devem ser válidas para todos os seus filhos que desejam se salvar de situações catastróficas que eles mesmos causaram. Um levita fez a mesma coisa. Os levitas eram pessoas que administravam o templo e ajudavam as pessoas na adoração,
e, de alguma forma, representavam a compaixão. No entanto, também ele, por várias razões, considerou não parar e continuou em seu caminho. Aqui podemos notar que, às vezes, as mesmas leis de Deus, como os sacramentos e os mandamentos, em certas situações, como Jesus nos ensina nesta parábola, podem tornar as pessoas que normalmente respeitam as leis de Deus mais inflexíveis. No entanto, um samaritano, um membro de um grupo étnico odiado pelos judeus da época, vê-o, comove-se com o seu sofrimento e cuida dele. O samaritano enfaixa as feridas do homem, coloca-o em uma besta, leva-o a uma pousada e cuida dele. No dia seguinte, ele paga o dono do hotel para continuar a assistir o homem e promete cobrir todas as despesas adicionais na sua volta. Agora, vamos examinar a figura do bom samaritano. Quem poderia ser nos tempos atuais essa figura que nos ajuda quando estamos em situação de querer nos reerguer, quando somos conscientes de ter errado, quando todos nos abandonam e ficamos sozinhos, quando somos conscientes de estar presos em uma armadilha demoníaca da qual, mesmo querendo, não conseguimos nos libertar e, portanto, precisamos de ajuda? Perguntamos-nos por que Jesus escolheu essa figura que, para muitos judeus, esse tipo de gentes eram inúteis e quase inexistentes para representar a salvação. Na minha opinião, essa figura que Jesus nos apresenta, quando todos rejeitam nosso pedido de ajuda, essa pessoa quase insignificante para os judeus da época, representa aquele que é capaz de nos reerguer, falando com a nossa consciência. É aquele que, quando um irmão não pode ou não quer ajudar alguém em grande perigo, intervém pessoalmente. E, portanto, essa figura só pode ser um pai. Neste caso, é com certeza o Espírito Santo, que é o único que intervém silenciosamente falando com nosso espírito, que instrui nossa consciência sobre o que fazer. Agora, vamos examinar a figura do bom samaritano. Quem poderia ser, nos tempos atuais, essa figura que nos ajuda, quando ora, abraçando seu filho que precisa de ajuda, como o samaritano fez ao colocá-lo em seu cavalo e transportá-lo para um lugar seguro, que naquele caso é uma pousada, mas para nós é a igreja. Então, ele faz a coisa mais importante. Ele paga ao dono do restaurante e recomenda-lhe que cuide do doente até que ele se recupere. Isso significa que toda a comunidade paroquial é responsável pela cura espiritual deste doente, que, repito, poderia ser um sacerdote, um levita, um samaritano. Para Jesus isso não importa. Ele é nosso Pai. E declara que quando ele voltar, se o dono do restaurante tiver tido despesas adicionais, ele as reembolsará. O que tudo isso significa? Significa compaixão e misericórdia. Estamos certos de que hoje estamos professando esse ensinamento? Além disso, o que Jesus quer dizer quando afirma que, ao seu retorno, ele pagará eventuais despesas que o dono do restaurante teve para cuidar do doente? Na minha opinião, isso significa que quando tudo estiver cumprido e todos nós formos julgados no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que ajudaram o próximo em dificuldades de acordo com seus ensinamentos serão recompensados. Aqueles que desobedecerem devem esperar por sua misericórdia, o que não compete a nós saber qual pode ser. Jesus conclui a parábola perguntando ao perito da lei qual dos 3 homens foi o verdadeiro próximo do homem maltratado. O perito responde: aquele que teve compaixão dele. Então, Jesus diz a ele para ir e fazer o mesmo. A parábola do bom samaritano claramente ilustra a mensagem de Jesus sobre o amor ao próximo, enfatizando que o próximo não se limita à própria comunidade ou religião, mas diz respeito a todos os seres humanos. A história destaca a importância da compaixão, assistência e amor por aqueles que estão em grande dificuldade, independentemente de sua origem ou condição social. É uma lição fundamental na ética cristã e na importância de agir de forma altruísta e misericordiosa para com os outros. A primeira pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo, depois de ouvir a parábola de Jesus, é esta: de acordo com o que entendemos,
Ele quis dar mais importância ao ensinamento da salvação material ou espiritual? A segunda reflexão é: Jesus foi claro sobre como devemos nos comportar quando precisamos ajudar pessoas em sério perigo espiritual.